A respeito das declarações do delegado de polícia aqui da cidade de Colíder, até mesmo do seu desabafo em relação a algumas decisões que foram tomadas recentemente no que diz respeito a menores que foram apreendidos e em seguida liberados. Eu gostaria que a senhora expusesse para a gente. De início, nós gostaríamos de estar levando ao conhecimento da população de Colíder, primeiro, que não é uma postura nossa como magistrada estar vindo à imprensa falar o que vem sendo feito ou não para a população, justamente porque o nosso trabalho é julgar e esse trabalho não precisa ser, vamos dizer, explanado, porque ele deve atingir apenas quem é julgado e quem vem ao fórum procurar a prestação jurisdicional. Nós precisamos deixar claro como funciona a legislação envolvendo o menor infrator no Brasil. No Brasil, nós temos apenas 3 possibilidades para que o juiz interne o menor infrator. O termo internar, nós podemos entender como prender mesmo, né? Nós só usamos, a legislação usa esse termo internar justamente porque a internação ela tem características especiais. Só que na prática ela funciona como uma prisão, certo? Então, no Brasil, o juiz tem somente 3 possibilidades de internar um menor. Quando o menor comete um ato infracional, né, mediante violência ou grave ameaça, um roubo, um estupro, um homicídio, quando essa violência ou grave ameaça é exercida contra a pessoa. Essa é uma hipótese, uma possibilidade de internação. Uma segunda hipótese que o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente traz é naquela hipótese em que o adolescente, a ele foi aplicada pelo juiz alguma medida socioeducativa diferente da internação, no caso uma liberdade assistida, uma semi-liberdade, uma prestação de serviços, e ele não cumpre, e ele não justifica porque não cumpriu, e a única forma de fazê-lo cumprir é internar. Essa também é uma hipótese. Uma terceira e última hipótese que o juiz pode internar um adolescente infrator é no caso em que ele pratica qualquer ato infracional que não seja cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, mas que, independentemente de qual seja esse ato infracional, ele tenha uma certa reiteração nessas condutas infracionais. O que é essa reiteração dessas condutas infracionais? Não é simplesmente a autoridade policial ou promotor de justiça dizer que o adolescente praticou vários atos, que ele é reincidente. Isso não é dessa forma que se prova essa reincidência. O Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento pacificado, e isso serve de orientação para todos os tribunais e juízes do país, no sentido de que, especificamente um caso, vamos dar um exemplo do tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas, para que ele não é um crime cometido mediante violência ou grave ameaça, ou seja, por esse motivo o juiz não pode internar. Ele só pode internar um adolescente que pratique o tráfico de drogas, dando um exemplo, no caso de reiteração de ato infracional. E o Superior Tribunal de Justiça ainda vem e diz o seguinte, e isso serve de orientação para todos os juízes do país, que a reiteração desses atos infracionais, ela não é uma simples reincidência. Reincidência é o adolescente praticou um ato infracional e teve uma sentença condenando ele por aquele ato infracional. E depois disso, ele veio e pratica outro ato infracional. Nesse segundo ato infracional, ele vai ser considerado reincidente. Mas para o Superior Tribunal de Justiça, essa reincidência não é suficiente para internar. Pasme, não é suficiente para internar. Precisa haver reiteração. A reiteração, ela adviria de uma terceira prática de ato infracional. Isso é orientação para os juízes. Eu, particularmente, como magistrado da infância, quase 8 anos em Colíder, tenho um posicionamento um pouco mais flexível no sentido de internar os menores. Qual é esse posicionamento? Se há alguma prova no processo de que ele responda a qualquer procedimento
esteja ele ainda na delegacia ou já tenha vindo para o fórum, eu já considero aquilo como um ato infracional apto a ser somado com outro para que seja configurada a reiteração. Certo? Resumindo, sendo bem simples para que a população entenda. Se um adolescente, por exemplo, ele é pego traficando drogas e há a prova de reiteração de atos infracionais, ou seja, no mínimo 2 ou 3 outros procedimentos contra ele, seja na delegacia, seja no fórum, e nós tivermos prova disso no processo, nós vamos interná-lo, nós vamos prendê-lo como se vê na prática, certo? Senão, o juiz não pode fazer isso. Ele não pode, sob pena de constrangimento ilegal passível de sanação por via de habeas corpus. O juiz, ele tem responsabilidade sobre essa questão de internação. Ele pode responder por isso, se internar um menor em casos fora que a lei permita. Então, assim, as nossas decisões, elas devem ser pautadas na legalidade. Nós não podemos passar por cima da lei. Por mais que eu ache injusto que um adolescente traficante seja preso e tenha que ser solto, eu preciso cumprir a lei. O juiz, como qualquer outro cidadão, ele precisa cumprir a lei. Ele não pode passar por cima da lei. Porque a partir do momento que o juiz passar por cima da lei, nenhum cidadão vai ter segurança, porque o juiz vai ter superpoderes. E isso não vale só para a internação de menor, para qualquer decisão que nós formos tomar a respeito da vida de quem quer que seja. Nós precisamos respeitar a lei. Agora, se a lei é branda com os adolescentes, eu entendo a revolta do delegado e essa revolta é minha como cidadã. Essa revolta é de muitas pessoas e não é só dele. Eu entendo isso. Só que não é atacando o juiz que isso vai ser resolvido. O juiz não cria a lei. Quem cria a lei são os legisladores. Para se mudar essa lei, precisa haver um procedimento perante o Congresso Nacional. Ela é uma lei federal. Enquanto a lei estiver aí da forma que ela está, nós não podemos passar por cima dela. E só poderemos prender ou internar os menores nessas situações. Nenhum super juiz vai fazer isso. Nós temos casos de juíza que passou por cima disso e foi aposentada compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Ela, falando claramente, ela perdeu o cargo porque ela desobedeceu a lei e internou uma menor, né, fora esses casos que a lei permite. Certo? Então, assim, essa é a primeira questão que nós precisamos deixar claro para a população, como funciona a lei dos menores. Tá? E, por fim, quanto ainda a essa lei, a revolta também é minha, eu acho que a lei é branda, mas nós precisamos respeitá-la. Como essa lei, com relação ao menor infrator, vem sendo cumprida em Colíder? Em Colíder nós temos um agravante. Nós não temos local adequado para a internação de menor. E esse problema não é só de Colíder, é de todo o estado de Mato Grosso. No estado de Mato Grosso, com relação ao menor infrator, nós só temos um local adequado para que sejam cumpridas as internações, que é o Complexo Palmeri e o Lar Menina Moça, no caso de adolescentes do sexo feminino. O que acontece quando um infrator precisa, na forma da lei, ser apreendido? Nós fazemos a decisão e solicitamos vaga no Complexo Palmeri. O Complexo Palmeri está superlotado, isso é de conhecimento de todos, invariavelmente nos mandou se dizendo que não temos vaga. Não interessamos se o adolescente de Colíder é latrocida, é homicida, não temos vaga. E o que nós, autoridades aqui, fazemos? Nas hipóteses em que não temos vaga, ele vai aguardar a vaga dele. E nós temos aqui mais de uma dúzia de processos de adolescentes condenados na vara da infância, aguardando vaga no processo Palmeri. Tem um adolescente específico que hoje ele não é mais adolescente, mas que ainda não tem 21 anos e, portanto, ainda está sob a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, que só eu condenei ele mais de 35 vezes, ele tem mais de 35 condenações, e nós não conseguimos vaga para ele no Complexo Palmeri, para que ele cumpra a pena dele. Essa é a situação de Colíder. Todo adolescente que comete um ato infracional em Colíder fica livre, então? Não é bem assim. Nós tentamos de todas as formas. Até o ano de 2009, nós vínhamos internando os adolescentes numa cela separada da cadeia pública local, que hoje é utilizada para
mulheres presas do sexo feminino. Então nós separávamos e naquela época todo e qualquer adolescente apto a ser internado, nós colocávamos ali, inclusive aceitávamos adolescentes dos municípios vizinhos. O que aconteceu? Quando o Conselho Nacional de Justiça começou a fazer uma varredura no país para verificar as situações de adolescentes presos ilegalmente, houve um pânico nos tribunais, porque os juízes fazem o que podem, ajeita de um lado, ajeita do outro, para tentar fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Conselho Nacional de Justiça não quis saber disso. Simplesmente falou, não pode, não é função do juiz resolver esse problema. Ou o Estado fornece um local adequado para colocar esses adolescentes, ou, não tendo, o juiz vai se responsabilizar sozinho por colocar um adolescente num local que não é permitido. Então nós fizemos na época uma consulta ao corregedor, né, na época o desembargador Manuel Ornelas, e ele nos mandou uma decisão dizendo, sinteticamente, não é problema seu, juiz, não vai mais prender ninguém na cela separada da cadeia pública de Colíder, sob pena de apuração da sua responsabilidade. Desde então nós suspendemos as internações nessa sala separada. Por último, ratificando isso, nós recebemos, foi emitido um ofício circular pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, o desembargador Márcio Vidal, no pedido de providências 408/2010, datado de 24 de março de 2011, onde ele simplesmente informa ao juiz, em consonância com as regras mínimas para tratamento de prisioneiros da ONU e orientações do Conselho Nacional de Justiça, expressa seu ofício circular, encaminhando aos juízes das varas de execução penal, determinando que se abstenham de manter pessoas custodiadas em delegacias de polícia sob qualquer pretexto. Não querem saber o motivo. Se abstenham. Ou seja, nenhum juiz em sã consciência vai manter adolescentes nas salas da delegacia. Ainda assim, o que nós, nas celas, ainda assim o que nós fazemos em Colíder, numa tentativa desesperada de fazer aplicar a lei. Quando temos um adolescente que nos autos nós temos elementos suficientes para interná-lo, nós decretamos a internação, solicitamos vaga no Complexo Comori, enquanto isso colocamos ele numa sala, não numa cela, numa sala da delegacia, e ali eu determino que ele fique num prazo máximo de 5 dias aguardando a vaga. E já coloco na própria decisão, se em 5 dias não chegar a vaga, imediatamente proceda-se a soltura. Dessa forma nós vamos fazer. O que aconteceu no caso específico dos 3 adolescentes que tem gerado essa polêmica? Eles foram apreendidos em flagrante ato infracional com drogas. 2 deles com 51 gramas de drogas, um deles de maconha, um deles dentro de uma casa onde foi encontrada toda aquela quantidade de drogas e armas, né, que foi mostrada na reportagem anterior.